Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nós estamos no meio, talvez, da maior pandemia que o mundo já viu depois da gripe espanhola, a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus está provocando uma grande mudança na dinâmica social mundial. Ela está praticamente obrigando as pessoas a ficarem em casa. E com isso, os trabalhadores não estão indo trabalhar. Por consequência, todos os líderes mundiais estão preocupados com os efeitos na economia de seus países e na economia do mundo como um todo. Mas essa pandemia também está revelando uma verdade muito óbvia e que esses mesmos líderes mundiais sempre fizeram questão de esconder. Uma verdade que, embora esteja sendo revelada, ainda assim continua não sendo dita. Ou seja, o fato está ocorrendo, a verdade está sendo revelada, mas mesmo assim ninguém fala sobre o assunto. Até porque ninguém tem interesse em falar sobre esse assunto. Mas o que é que não está sendo dito por todas as vozes que falam da crise do coronavírus e das possíveis consequências dessa crise? É simples. O que não está sendo dito por nenhum líder mundial, por nenhuma organização internacional, enfim, por ninguém, é que mesmo com todo o dinheiro do mundo, não se consegue produzir absolutamente nada sem a mão de obra do trabalhador. Mesmo com todo o dinheiro do mundo, os ricos e poderosos também morreriam de fome se os pobres não fossem mais trabalhar. Mesmo com todo o capital do mundo, não se produz absolutamente nada sem a mão de obra. Em resumo, sempre nos fizeram acreditar que a única coisa que importa na produção, no processo de produção, é o capital. Como se o capital tivesse poderes mágicos e fizesse as coisas surgirem do nada. Como se o capital não precisasse dos trabalhadores para produzir qualquer coisa. Como se o capital fosse mágico e produzisse tudo que é necessário apenas por si só, apenas pelo próprio capital. Como se a mão de obra fosse descartável, fosse desnecessária. A única coisa que é realmente necessária é o capital. A mão de obra é descartável. Isso foi o que sempre fizeram a gente acreditar. Só que essa epidemia está mostrando, está deixando bastante claro, todo mundo, muita gente já sabe disso, mas está deixando bastante claro para quem ainda não conseguiu entender que não é verdade. Sem a mão de obra do trabalhador, sem a mão de obra, sem o trabalhador, sem o pobre, o rico também morre de fome. Não são só os pobres que morrem de fome sem trabalho. Os ricos também. A sociedade não funciona sem a mão de obra. A sociedade não produz nada sem o trabalhador. Por causa desse pensamento de que o capital teria poderes mágicos e que não precisa do trabalhador, por isso o trabalhador sempre foi tratado como uma parte descartável nos processos de produção. Mas isso só acontece porque o trabalhador é sempre considerado individualmente, como uma pessoa, como um único indivíduo, como se fosse um trabalhador de cada vez. Enfim, como se o trabalhador fosse só o trabalhador, não todos os trabalhadores ao mesmo tempo, não todos os trabalhadores juntos. O trabalhador nunca é considerado enquanto classe, como se fossem todos uma coisa só, como se todos os trabalhadores fossem um único trabalhador. O trabalhador sempre é considerado como se fossem milhões de trabalhadores, o que não deixa de ser verdade, realmente, são milhões de trabalhadores. Mas essa realidade, esse negócio de serem milhões de trabalhadores, isso só acontece, isso só existe enquanto o trabalhador aceitar essa condição. A partir do momento que o trabalhador criar a consciência de que ele não é um indivíduo, mas sim uma classe, a partir do momento que o trabalhador entender que ele faz parte de uma coisa única, como se todos os trabalhadores do mundo fossem um só, a partir desse momento, a mão de obra deixará de ser considerada descartável e passará a ter a mesma importância que o capital. Ou seja, a partir do momento que os trabalhadores compreenderem que todos eles, todos os trabalhadores do mundo, são uma classe só, são uma coisa só, a partir do momento que todos os trabalhadores do mundo começarem a agir em conjunto, todos juntos e ao mesmo tempo, o trabalhador vai deixar de ser descartável. O trabalhador vai passar a ser tão importante quanto o capital. A mão de obra vai passar a ser tão importante quanto o capital. Hoje é o dia 1º de maio do ano de 2020. Esse vídeo aqui tem a pretensão de criar um movimento
gradual e constante até o dia 1º de maio do ano de 2025. Até lá, no dia 1º de maio de 2025, todos os trabalhadores do mundo vão parar e cruzar os braços ao mesmo tempo.